Bom dia, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito polêmico, muitas vezes a gente gera muito medo nas pessoas, né? O fato é que muitos técnicos que iniciam na área e sentem dificuldades em atrair clientes já querem logo partir para o reparo de placas, porque eles acham que é lá que está o dinheiro e que é lá que eles irão escapar da concorrência. Mas, se você não buscar essa qualificação da forma correta, com conhecimento, com sabedoria e com planejamento, você só vai perder tempo e dinheiro. O meu nome é Caio. Eu quero saber de você. Você já faz reparo em placa? Você já... algum tipo de reparo, qualquer um? Em qual altura dessa jornada? Se você já é um técnico em placa, qual é a altura que você se encontra? Manda para mim no direct, manda para mim nos comentários do YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, me segue, porque tem muita coisa boa no meu canal aí, muita coisa que pode ajudar vocês nessa jornada de manutenção de celulares, ok? Esse vídeo, ele é para os técnicos de futuro. É para aquele técnico que sabe que só as habilidades de bancada não vão garantir relevância no mercado, em um mercado que está cada vez mais concorrido, em um mercado que cada vez tem uma concorrência mais qualificada e em maior número. Esse vídeo não é definitivamente para quem acha que só saber consertar telefones vai manter o pessoal, vai trazer clientes, vai trazer serviços e vai trazer prosperidade para assistência técnica, ok? O objetivo desse vídeo é te mostrar tudo que você pode não saber ao tomar a decisão de se especializar em reparo avançado de placas, tá? E eu gostaria que alguém tivesse me dito isso lá no início. Eu gostaria que tivesse um vídeo desse, que tivesse um Caio do outro lado da lente, para falar comigo sobre o que eu vou falar com vocês aqui hoje, tá? Por quê? Porque quando a gente começa na manutenção de celulares, a gente tem muitas dúvidas. E geralmente essas dúvidas, elas não tem quem resolva pra gente. Quando a gente vai buscar um curso, muitas vezes a pessoa só quer vender o curso pra gente. Ela acha assim, curso de reparo avançado em placas. Aí você vai lá, pô, vou fazer o curso e vou sair de lá um técnico especializado em reparo em placas. Aquilo ali não é nem a ponta do iceberg. Um curso daquele ali não é nem a ponta do iceberg, das decisões que você tem que tomar depois que você se especializa, depois que você faz o curso, um mundo de outras coisas vai se abrir. É como se você puxasse o fio de um carretel e você começasse a puxar e não para de sair coisa. Reparo em placa é uma das disciplinas mais compridas e mais complexas que tem dentro da carreira de manutenção de celulares. Só que muita gente entra achando que o reparo de placas é uma coisa extremamente manual. Só que ele exige do técnico muito mais do que só habilidades manuais. E eu vou falar para vocês como que vocês vão poder fazer para entrar nesse ramo, se é da sua vontade, se é essa decisão que você quer tomar de especialização, da melhor forma possível, de forma a você investir certo, de forma a você investir tempo e dinheiro com sabedoria, ok? Porque se você não fizer do jeito certo, pode ser uma ilusão o reparo em placas. Você pode dar com os burros na água, eu não estou aqui sendo pessimista, mas quando a gente toma essa decisão, realmente, se a gente não for com cuidado, se a gente não fizer a coisa certa, der os passos certos, na ordem certa e no tempo certo, muita coisa dentro disso aí pode ser um empecilho de tempo, dinheiro e pode inclusive prejudicar o faturamento da sua assistência técnica, ok? Dentro dessa especialização, existe um universo de decisões que a gente tem que tomar para fazer o curso sair do papel de forma lucrativa, para a gente poder tirar o projeto de manutenção, de reparo avançado de placas de forma lucrativa. Por quê? Porque muita gente procura o primeiro curso que aparece. Aí a gente vai lá no professor famosão, aí nada contra, ok? Só que muitas vezes é um curso muito genérico, é uma pincelada que dá sobre um monte de coisa. E quando a gente faz reparo avançado de placa, a pincelada não adianta. Não é igual o curso básico. O curso básico é um curso manual, de troca de peça. O máximo que você faz é trocar componentes agregados soldados. O curso de reparo avançado de placa, ele é um curso totalmente técnico, que vai exigir do técnico habilidades manuais grandes, habilidades técnicas grandes, alto investimento em equipamentos e
sempre estar se reciclando. E eu vou explicar o porquê. Uma placa é como se fosse um corpo humano. Você tem diversos blocos dentro da constituição de uma placa. Você tem o circuito de radiofrequência, você tem o circuito de Wi-Fi, que a gente chama de bloco, né? O bloco de Wi-Fi. Você tem o bloco de controle de energia, que lá dentro está o controle de energia, que é o PMIC, e o controle de carga, que é o FPMIC. E você tem outros circuitos auxiliares. Você tem o bloco de som. Então, e você tem o bloco de memória, o processamento e memória. Então você tem uma infinidade de especializações dentro da especialização. Por quê? A forma, por exemplo, que você vai identificar um defeito no circuito de radiofrequência é diferente de como você vai identificar o defeito no circuito de elétrica, de controle elétrico. Também é diferente da forma que você vai identificar, por exemplo, um problema no circuito de som. Muitas vezes o protocolo I2C você não consegue captar só no multímetro, você precisa ter outros conhecimentos para você poder estar dentro dessa qualificação. Para cada um bloco de memória, para cada um protocolo, você precisa sim de uma qualificação específica, você precisa de equipamentos específicos. Muitas vezes, dependendo do defeito, você só pega com osciloscópio. A gente às vezes entra achando que com um multímetro, uma estação de retrabalho e um ferro de solda e lendo o básico de esquema eu vou conseguir resolver o problema. E não dá certo, não é por aí. Então, se você procura o primeiro curso e faz de forma genérica e sai investindo de todo jeito, as chances são de que você não vai atingir o seu alvo, ok? Cada equipamento, cada situação, ela é específica para um tipo de finalidade. Então, quando que é a hora de você buscar essa qualificação? A qualificação de reparo avançado de placas. A hora é a seguinte: quando você está fazendo o básico muito bem feito e você já tem clientes o suficiente, você já capta clientes o suficiente, você já tem renda, você já tem uma recorrência, uma carteira de clientes satisfatória. Pode parecer contraintuitivo o que eu vou falar para você aqui agora. Mas a clientela está ruim, então preciso me especializar em reparo de placa e recondicionamento de tela. É isso que vai me trazer mais cliente. Não é. Não é isso que vai te trazer mais cliente. Não são essas habilidades. Esse é o produto final. É a mesma coisa que você ter Coca-Cola e você só envasar a Coca-Cola, fabricar e envasar a Coca-Cola. Você vai ter o quê? Você vai ter ela no estoque parado, mas se você não tiver quem distribua o refrigerante, ele vai ficar parado lá, mesmo sendo a Coca-Cola, ok? Então, você precisa saber que vender e captar clientes, seja qual for a sua qualificação, é a primeira coisa que você tem que buscar antes da qualificação de reparo de placas. Porque essa sim é que vai te trazer condições de você se qualificar com tranquilidade, ok? Então, quais são os conhecimentos realmente necessários que você vai precisar para você buscar a qualificação nesse tipo de especialidade? Primeiramente, você precisa ser realmente um profissional, ok? O que significa isso? Você tem a parte prática, que é a parte de soldagem que você desenvolve fazendo, mas você também tem a parte teórica, que é uma parte muito forte, que é a parte de leitura e interpretação de esquema, conhecimento elétrico, conhecimento sobre elétrica, conhecimento sobre componentes, o funcionamento dos componentes, conhecimento de como funciona cada bloco da placa. Então, quando você vai fazer um curso de uma semana, você não vai adquirir esse conhecimento. Lá, tudo parece muito claro quando o professor está falando. Muito claro. Mas quando você bota uma placa na tua frente com um defeito, que o telefone não liga e você não sabe por onde começar, começam a surgir 300 dúvidas na sua cabeça. Por onde eu começo? Qual é o componente que eu vou testar primeiro? O que eu vou fazer? Qual é o equipamento que eu vou usar para saber? E se esse capacitor aqui não for o capacitor certo que eu vou medir? Então, um cursinho de uma semana de reparo de placas, nunca, por melhor que seja o professor, eu não estou aqui, não é uma crítica aos cursos, não é uma crítica aos professores, mas por melhor que seja o professor, não vai resolver o seu problema. E muitas vezes você queima o caixa do teu negócio, você vai lá, às vezes um curso custa R$ 2.500, é o dinheiro que às vezes você tem guardado, você vai lá, queima o caixa e você não tem. Aí depois disso você sai de lá achando que faz reparo em placa.
Aí você vai para a sua assistência técnica, aí você começa a reparar que você precisa de stencil, você precisa de uma estação de retrabalho melhor, você precisa de um microscópio trinocular de qualidade, porque microscópio ruim não vai. Você precisa de insumos de qualidade, equipamentos de qualidade, pinça de cerâmica. Você precisa, muitas vezes, de um ferro de solda de muita qualidade. Então, aquilo ali vai começar a se tornar uma bola de neve. E você não vai resolver o problema de cara dos clientes. Você vai aprender dentro. Depois que você fizer, você tem uma curva de aprendizado. Uns para mais, outros para menos. Mas o fato é que você tem uma curva de aprendizado e não é uma curva curta. Não para você resolver profissionalmente. Quando você começa e já tem uma experiência, por exemplo, Samsung, quando o telefone está com um determinado sintoma, você já sabe que é o IFPMI, que dá problema demais no Samsung. Aí você praticamente já sabe que é uma bobina que tem ali em cima do IFPMI, que quase sempre é ela. Você vai lá, testa, você vê que não chega os 4 volts, aí você vai lá e repara o IFPMI. Você faz um rebalo no IFPMI ou troca. Mas, até você chegar nesse nível, demora. E você, às vezes, nem tem a peça para trocar. Então, muitas vezes, a gente entra e cai nessa armadilha. E aí acaba que você investe tempo, investe dinheiro e você não monetiza isso, não ganha dinheiro com isso. Então, isso aqui não é uma campanha contra o reparo avançado de placas. É uma campanha pró você saber crescer dentro da manutenção. Planejamento e logística. Você precisa ter planejamento para poder entrar. O que mais entra de serviço de placa para você? Primeiramente, você tem que saber disso. É problema de Wi-Fi? É mais iPhone? É mais Android? Porque até isso tem diferença na hora de reparar. Porque se for mais Android que entra para você, aí você é mais complexo ainda, porque você esbarra no problema de peças e aprovação de orçamentos. Por quê? Geralmente os Androids eles desvalorizam muito. Então quando você vai passar um orçamento de reparo de placa, é um orçamento especializado. Você não vai cobrar R$50, R$60 para reparar uma placa. Aí o que acontece? O cliente muitas vezes não aceita, dependendo da idade do aparelho, dependendo do custo do aparelho, do valor de mercado do aparelho. O cliente não aceita. Quantas vezes eu já perdi, muitas vezes eu já perdi o orçamento aqui na loja. Perdi 3, 4 horas fazendo o orçamento de um aparelho. E quando você passa o orçamento para o cliente fala, ah não, tá muito caro, vou comprar outro aparelho. Pô, 3, 4 horas perdidas. Então, você precisa fazer um planejamento do que entra no teu negócio, do que é necessário no seu negócio para você reparar. Se entrar muito iPhone, beleza, é um caminho ótimo. Mas se for Android, você tem que pensar muito bem se você vai ter as peças para consertar. E se o perfil do telefone Android que entra no teu negócio é um perfil de telefone que vale a pena você gastar o seu tempo e os seus recursos fazendo orçamento. Por exemplo, se você tem Huawei, muito Huawei, se você tem muito Samsung da linha S, muito Moto da linha Edge, talvez valha a pena. Agora, se entra muito a 10, a 30, a 50, você vai cobrar 150, 200 reais, o cara não vai querer fazer. Muitas vezes o cliente nem entende o que você está fazendo. Ele acha que você vai fazer ali uma besteirinha e pronto. Só que o tempo que você leva para se qualificar, a grana que você usa para investir, para comprar equipamento, você precisa cobrar caro. Você precisa valorizar o seu conhecimento. Então, planejamento é fundamental. E a logística, você ter as peças. Porque não adianta você não ter peça para reparar, não ter os componentes. Então você tem que saber onde comprar placa, como comprar placa. Passa por isso aí também você fazer reparo de placa. Passa por tudo isso. O tempo de tração para você poder ter esse negócio nas mãos, para você poder se tornar um profissional do reparo de placas. Tem um tempo. E de qualquer forma você vai precisar aplicar técnicas comerciais. Por quê? Você tem 2 públicos-alvo que você pode trabalhar com reparo de placas. Cliente final e lojista. Aí a gente acha assim, pô, mas aí eu vou trabalhar para lojista, não vou ter problema com o cliente final, aquela coisa toda. É a mesma coisa basicamente. A única diferença é que o lojista ele entende melhor os seus argumentos. Você consegue argumentar de forma mais técnica. Mas a exigência de tempo, as reclamações, a tentativa de buscar garantias que não fazem sentido vão ser praticamente as mesmas. Ninguém quer sair perdendo. Então a gente tem essa ilusão, trabalhar para lojista é muito bom, não vai dar problema. Claro que dá, sempre dá. O tempo de tração que você tem para o negócio, ele é diretamente proporcional à sua capacidade comercial.
você tem que saber promover o seu serviço para o público-alvo que você vai utilizar para fazer o reparo. E quando esse cliente chegar no seu negócio, você tem que saber resolver o problema dele. Porque o que mais você vê aí é técnica especializada em reparo de placa, que fala assim, ah, vou pegar, se der certo, deu. Ok, beleza. A gente sabe que a gente às vezes pega uma placa que está toda destruída, toda mexida, toda oxidada. Realmente não tem santo que faz milagre numa situação dessa. Mas às vezes você pega um celular com problema na parte de elétrica dele, no controle elétrico, no PMIC. É um dos setores mais fáceis que tem de você resolver. Aí o técnico vai lá, você às vezes não sabe, não consegue identificar o defeito ou não tem a peça. Aí você entra, você dá 2 pancadas no cravo e uma na ferradura quando você vai fazer o reparo. Isso não torna você um especialista em reparo de placa. Isso torna você mais ou menos um curioso, vamos dizer assim. Por quê? Se você vai fazer, você tem que reparar tudo. Aí, o que eu digo tudo? Se você vai fazer Android, você tem que saber se virar lá dentro. Você tem que saber pegar a placa e resolver o problema. Se você vai fazer iPhone, você tem que saber. Aí você tem a sua limite de qualificação. Por exemplo, a gente sabe que o iPhone tem as placas sanduíche. É uma outra tecnologia. São outros equipamentos que você vai comprar. É uma outra técnica que você vai aplicar. Então, a gente sabe que existe esse limite de qualificação. Mas aí você tem que conhecer esse limite e não sair pegando tudo. Quando você entende essa diferença de qualificação e você vai se especializando aos poucos, o seu caminho fica mais tranquilo. Por quê? Pensa comigo. Se você é um técnico ou técnica e você está sozinho ou sozinha na sua bancada o dia todo. Aí entrou 3 aparelhos para troca de tela, simples, ou subplaca, manutenção básica. Mas entraram 2 aparelhos apagados, possivelmente com problema na placa. Aí você pega o aparelho, senta na bancada e começa a investigar. Tal. Aí você já tem uma certa experiência, você já vai logo ali no setor elétrico, a primeira coisa que você faz, aquela coisa toda. Mas você foi lá, descobriu que o capacitor não está transferindo energia, aí você arranca o capacitor, troca, bota outro e o telefone continua dando o mesmo problema. Aí você precisa levantar o CI, o circuito integrado. E aí está indo tempo. E as telas estão lá paradas. Aí o que acontece? Você deixa de atender 3 clientes para atender um aparelho que você não sabe se vai ter peça e você não sabe se o cliente vai aprovar aquele orçamento no final. Caio, você é muito pessimista. Não, isso é realidade empresarial. Isso é viabilidade comercial. Qual é a viabilidade que tem o seu negócio? Eu sei que o que eu falo joga água no chope de muita gente. Eu sei que muita gente não acredita no que eu estou falando. E só vai acreditar quando estiver acontecendo. Mas essa é uma realidade. Você precisa entender todos os riscos que você corre ao você fazer um reparo avançado de placa. Se você entrar desconhecendo esses princípios básicos, você pode se prejudicar. Eu me prejudiquei. Eu deixava de atender 5 clientes para atender um. Às vezes tinha 5 telas para eu trocar. E eu na sanha, porque o técnico, quando ele gosta do que faz, ele quer ver o aparelho voltar à vida. E você começa. E quando você enfia a cara na placa e começa a investigar, você não quer mais sair. E um monte de serviço me esperando e cliente chegando no balcão e reclamando comigo. Você prometeu o telefone para hoje. E eu falando, cara, você me desculpa, mas eu fiquei enrolado com o telefone que entrou e não deu para eu poder resolver. Você acha que o outro cliente quer saber? Ele não quer saber. Ele quer saber do telefone dele resolvido e ele está certo. Se você prometeu, você tem que cumprir, a não ser que seja um problema de força maior. Então o reparo de placa também tem esse viés. Você precisa colocar tudo o que envolve no papel antes de partir para investir nisso. Por isso eu recomendo, se você já tem a sua carteira de clientes, se você já sabe captar clientes, se você já sabe trazer serviços, se você já sabe converter esses clientes, já sabe consolidar sua marca no mercado, já tem reputação e já faz o básico muito bem feito, é a hora certa de você buscar uma qualificação suplementar. Porque isso vai fazer o quê? Isso vai aumentar a sua carteira de serviços.
Isso vai tornar a sua assistência mais completa. Isso potencializa seus ganhos. Mas, se você botar o carro na frente dos bois, isso pode também prejudicar. É igual o futebol. Como que você aprende a jogar futebol? Fundamento. Passe, toque de bola, não é isso? Correr, faz a parte física, toca a bola, não é assim que é o futebol? Não é assim que se você for aprender balé, você também não tem que ficar lá fazendo um exercício lá, acho que eles chamam de plié, não sei. Um monte de exercício lá. É assim. É a mesma coisa na manutenção de celulares. Às vezes a gente entra, a gente não é nem de um profissional completo no básico e já quer partir já para outras qualificações achando que o dinheiro está lá. E o dinheiro realmente está lá. Mas o dinheiro também está na manutenção básica. 7 em cada 10 aparelhos que dão entrada numa assistência brasileira são para reparos básicos. Nos Estados Unidos, em 2018, 50 milhões de telas de celulares quebravam por ano. 50 milhões de telas. 5.761 telas por hora em 2018, antes da aceleração do digital. Tu imagina hoje, lá são 400 milhões de habitantes, aqui são 200. Pode dividir por 2, dão quase 2 telas, dão quase uma tela a cada 2 segundos. Então, o ouro está aí. O ouro está aí. Agora, e trazer esses clientes para o seu negócio? É aí que está a diferença. Porque serviço não falta. Falta, muitas vezes, a gente se posicionar dentro do nosso mercado, de maneira profissional. Aí a gente se ilude achando que a especialização é que vai resolver. Não, o que resolve é você ter clientes. Se você tem 7 em cada 10 aparelhos que entram no seu negócio, sendo manutenção básica, 3 são para outros tipos de especialidades. Vamos botar aí que 1 é software e 2 é placa. Estatisticamente, você vai resolver o problema de faturamento do seu aparelho fazendo isso? Se você conseguir resolver esses 2 aparelhos que entram para reparo de... Vamos dizer que 100% converta. 100% dos clientes que entram para reparo de placa converta e 100% você consiga fazer o reparo e consiga faturar esse dinheiro. Será que vai fazer uma diferença tão grande assim no seu caixa no final do mês? Agora, se você for muito bom nisso, muito bom, fizer uma gama muito grande de reparo em placa e você conseguir um público que seja direcionado, que mande celular do Brasil todo, a história é outra. Mas quanto tempo demora para isso acontecer? Será que até lá o faturamento que o seu negócio tem hoje vai ser satisfatório para você dar uma vida boa para a tua família? Para você ter uma vida melhor? Para você viver de manutenção de celulares, não só sobreviver, não só pagar as contas? Então, a ordem correta dos fatores é: você aprende o básico, aprende sobre propaganda, aprende sobre venda, aprende um pouco sobre gestão, controle financeiro. Você aprende a trazer esses clientes, aprende a ofertar o seu serviço para esses clientes, aprende a ganhar reputação, aprende a se posicionar. Aí quando você tiver um faturamento razoável que dê para você fazer as suas especializações com tranquilidade, aí sim você parte para o próximo nível. Mas é preciso ter calma. Não adianta querer ganhar tudo de uma vez. Eu vejo um monte de gente, converso com diversos técnicos, me mandam direct, me mandam... Aí às vezes a gente bate um papo um pouco mais técnico, aí eu começo a usar alguns termos técnicos e ele já está pensando em reparo de placa, mas ele ainda não conhece o básico. Se especializar requer muito planejamento, principalmente quando a gente está falando aqui de forma empresarial. É o teu ganha-pão. Se você ainda está trabalhando de casa, se você ainda não partiu para uma loja, ou se você ainda não está fazendo isso como fonte de renda principal, eu tenho 99% de certeza que esse é o seu sonho. Então, começar do jeito certo, se você está no início da jornada, ou se você já está um pouco mais avançado, mas está com essa dificuldade, começar do jeito certo e se qualificar, não só tecnicamente, mas se qualificar comercialmente, é fundamental. É fundamental para você poder manter o seu negócio, se manter e fazer e parar de sofrer, igual eu sofri no início, porque eu só pensava nisso, só pensava em consertar. Não, tem que ficar bom, se eu não ficar bom, o cliente não vai me respeitar, se eu não reparar tudo que aparece no meu negócio, eu vou ficar com fama de técnico bundão. Cara, quantas vezes eu deixava de dormir pensando nisso? Quantas e quantas vezes?
Eu ficava de noite, cara, e se eu fizer esse curso no cartão? E se eu parcelar esse curso no cartão? E o equipamento? Pô, será que eu consigo comprar equipamento? Será que eu vou conseguir resolver os problemas? Isso aí é uma coisa que só atrasa, desgasta energia. A gente tem que crescer, mas a gente tem que crescer degrau por degrau, dando a explicação de forma correta. Então, isso não é necessário para você faturar de 10 a 30 mil reais por mês. Mas é necessário, se você ama fazer, se você quer fazer reparo em placa, eu recomendo que você faça sim. Mas qual é a sua prioridade? Qual é o seu objetivo fundamental hoje? Ser o melhor técnico ou ter uma empresa que dá certo? Ter uma empresa que tem nome no mercado? Ser referência na sua região, mesmo que seja uma referência básica? Eu vou dizer para você uma coisa que é contra-intuitiva. Eu hoje faço recondicionamento de tela, mas eu tenho um técnico que faz isso. Eu treinei ele. Ele é especialista em tela. Eu não boto a mão na máquina. Por quê? Porque eu simplesmente decidi que a minha empresa ia vir antes da minha necessidade pessoal de sucesso. Por quê? Porque eu tenho filhos, eu tenho esposa. Eu gosto de passear com meus filhos. Eu gosto de ter dinheiro para ir no mercado com meus filhos e comprar o que eles querem. Eu gosto de chegar no final do ano, pegar minha família e viajar e ir para a praia. Eu gosto de feriado e visitar minha mãe. Entendeu? E chegar lá, ficar tranquilo, sair de noite, comer uma pizza. Se eu não cuidar da parte da minha empresa, que é a responsável pelo oxigênio, que são as vendas, que é o que realmente dá sustento para o negócio, como que eu vou fazer isso? Vocês conhecem a história de algum empresário que deu certo no ramo somente sendo operacional? Qualquer ramo, qualquer negócio, não existe. A primeira parte que você cuida do seu negócio são as vendas. E você entregar um produto bem feito, por mais simples que ele seja. Se o seu produto ainda é simples, se você ainda faz manutenção básica, você tem que entregar isso bem feito. Isso não estou falando aqui só de trocar a tela. Eu estou falando de você cumprir com seus prazos, de você ter um bom atendimento, de você ser organizado com o seu cliente, ser transparente. Isso é um produto. Isso é o produto completo que você entrega para o seu cliente. Então, isso você está cuidando da sua empresa, cuidando do seu cliente, resolvendo o problema do seu cliente dentro da sua carteira de serviços, você está cuidando da sua empresa. E quando você cuida da sua empresa, você cuida do seu futuro. A resposta é venda. A resposta para qualquer negócio é sempre venda. Vender. Você precisa saber vender. Aí, quando você vende o serviço, ele vai para a sua bancada, você precisa saber consertar. Mas venda, primeiro você vende, depois você entrega, certo? A bancada é a entrega. Mas como que você vai entregar se você não vende? Você vai entregar para quem? Como que você vai consertar se ninguém sabe? Muitas vezes a gente abre o negócio, abre uma porta, senta na bancada e espera o cliente a passar pela frente e falar assim, cara, eu existo, eu estou aqui, eu conserto o telefone. Como que a gente vai vender mais? Como que a gente vai faturar se a gente só se preocupa em aprender a técnica? Caio, mas eu não tenho tempo. Caio, mas eu não tenho dinheiro. Olha, quanto você pagaria para você hoje faturar de 10 a 30 mil reais por mês? Quanto tempo você seria capaz de dedicar do seu dia se você soubesse que você vai aumentar o faturamento do seu negócio, que você vai ter uma liberdade financeira maior, que a tua empresa vai crescer? Quanto você dedicaria do seu tempo por isso? É essa visão que a gente tem que ter. Porque muitas vezes a gente troca a nossa conveniência pelo nosso futuro, a nossa zona de conforto. A gente está lá na nossa zona de conforto. É muito fácil sair do negócio, vai para casa para assistir série. É muito fácil. A gente é programado para isso. Nosso cérebro é programado para economizar energia. Então, o esforço extra está justamente em você lutar pelo seu negócio. E muitas vezes não é só no campo ali que você luta. Muitas vezes é nos bastidores, se organizando, criando um produto que seja a sua cara. Porque por mais que não seja uma coisa comum, por mais que seja troca de tela, você tem a sua marca pessoal. É igual quando você tem um amigo, uma amiga, tem aquela pessoa que você gosta mais.
Quando você tem um negócio, a gente está tratando aqui de relações humanas, não é digital. A gente está acostumado com o digital, né? Aperta um botão e ele sempre vai executar a mesma ação. Quando a gente tem um negócio, a gente mistura o nosso conhecimento digital da bancada com a interação humana. E cada negócio tem a sua marca própria, você tem que descobrir a sua, o seu jeito de atender, a sua forma de atender o seu cliente. Entendeu? Dessa forma, você se destaca da concorrência sem precisar saber muito mais que eles. Sem precisar ter pressão. Pô, o meu preço é o mais baixo, eu ofereço película, capinha, dou desconto, divido em 12 vezes sem juros. Beleza, isso é um bom pitch de vendas. Mas o que vai te diferenciar do seu concorrente realmente no mercado é a sua marca. E só você tem. Eu tenho certeza disso. Sabe por quê? Porque eu descobri a minha. Quando as pessoas vêm aqui, muitas vezes, os clientes mais antigos, de quando eu ficava no balcão, quando eu atendia balcão e bancada, muitas vezes os clientes mais antigos, eles vêm aqui para me ver, para conversar comigo. Aí eu vou lá, tomo um café, bato um papo, jogo uma conversa fora, pergunto como é que tá a família. Hoje, são meus vendedores que fazem isso. Às vezes eu estou no balcão lá, porque eu vou pro balcão às vezes, para ver como é que tá o termômetro. É claro, a gente tem que fazer de vez em quando, gastar sola de sapato. Então, às vezes eu vou pro balcão conversar. E tem cliente que não aceita ser atendido comigo, que sou o dono. Aceita, só quer ser atendido com a minha vendedora. Isso é relação humana. Isso é você trazer a tua marca para o negócio. Para esse cliente você pode cobrar 10, 20, 30 reais a mais. Ele paga, ele não te compara. Por quê? Ele sabe que vai ser, mas é claro que você tem que ter um bom produto. Mas ele sabe que você vai ter. Ele sabe que você vai dar um atendimento diferenciado, de qualidade, competência e que a experiência do cliente vai ser boa. Então, antes de buscar o reparo avançado de placa, antes de buscar o recondicionamento de tela, isso é importante também, tá? Não estou aqui fazendo campanha contra, vou repetir isso 10 vezes se for necessário. Não é isso. Eu não tenho nada contra o curso do professor lá, bonzão. Não tenho nada. Eu, inclusive, admiro vários. Mas eu vejo, muitas vezes, a gente se iludir dentro do ramo e buscar uma coisa quando a coisa mais fácil que tem está ali, debaixo do nosso nariz. E não é caro. É mero poder de observação, percepção e ação. Não custa mais dinheiro você, por exemplo, fortalecer sua marca. Então, antes de você procurar o reparo da placa, antes de você procurar o recondicionamento de tela, antes de você procurar fazer o software avançado, tenta olhar dentro do espectro do seu negócio para você ver o que eu posso melhorar aqui. Em que eu posso melhorar a experiência do meu cliente? Pula para o outro lado do balcão e fala como eu gostaria de ser atendido. Qual seria o atendimento padrão para mim? E você vai fazer com o seu cliente exatamente o que você gostaria que fizesse com você. Desejo uma semana repleta de vendas para todos vocês, ok? Se vocês tiverem uma sacada legal que vocês tiraram desse vídeo, manda no direct, manda nos comentários do YouTube, ok? Eu espero que eu possa ter ajudado a vocês. Eu desejo para vocês muitas boas vendas, um abraço e até amanhã.